Espaço que se abre. Janela. Liberdade. Intimidade com o que está lá fora. É luz que se espalha pela casa. É diversão, distração, informação, descanso misturado com ação. Janela. É um aparelho que a gente liga para se ver. Globo. A gente se vê por aqui. Programa do Jogo. Oferecimento novo Renault Scenic 16 válvulas 140 cavalos. Mude sua vida de direção. De Alagoas, Heloísa Helena, por favor. Nossa, o meu tio ficou tão bobo olhando para a senadora que continuou tocando pá, 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 pá. Senadora, que frase bonita. Minha história não merece ficar refém da sua memória. Você estava indignada e a mil, e com toda a razão, né, senadora? Eu acho que essa história toda, ela possibilitou que eu chegasse a lugares que eu achava que já tinha chegado, ou seja, ao topo da mais alta montanha da indignação, da fúria e ao fundo do poço da tristeza. Mas quando a gente chega no fundo do poço de alguma coisa, quando a gente toca também no solo, isso impulsiona a gente a subir novamente, né? E agora, depois de tantas brigas, de tantas confusões, depois de tanto comportamento típico de vadios em mesa de bar, homens mentirosos, covardes, agora isso para mim é passado. Hoje, depois daquela sessão, lógico que eu já tinha tido muitos embates com ele no plenário, desde que surgiu a fita do Ministério Público. Depois disso, depois daquela reunião, agora para mim é uma única coisa. Eu não aceito mais lista, listagem, rol, absolutamente nada. Não aceito que apareça meu voto, claro, que eu dei, porque tenho convicção, consciência, não apenas do voto, do trabalho que fiz pela cassação, mas agora não quero mais saber de voto sim, não, contudo, todavia, quem sabe. Não aceito mais que boca podre ou boca limpa fale do meu voto. Agora só quem fala do meu voto é Heloísa Helena, com a dignidade, com a autoridade moral que a vida conferiu e, portanto, diz que votou pela cassação do ex-senador Luiz Estevão e, portanto, basta. E chega. Chega. Agora, é impressionante como a senadora... Você tem um carisma impressionante. A senadora é uma mulher bonita, inteligente e que desperta paixões avassaladoras, como nós tivemos a oportunidade de assistir aqui durante o depoimento do senador Lauro Campos, um decano do Senado, 72 anos, senador pelo PT. Vamos mostrar, Vilém, essa declaração. Duvido que haja alguém aqui que admire mais a senadora Heloísa Helena do que eu. Tem por ela a mais violenta paixão. Sou apaixonado por ela. Política, ideológica, né? Eu sou apaixonado pela coragem dela, sou apaixonado, né, pela bravura, sou apaixonado pela inteligência, né, e pela capacidade, sou apaixonado. Eu nunca vi ninguém assim na minha vida. Então eu fico perplexo diante da senadora, com todo o uso da palavra paixão para por aí.
infelizmente. Que declaração. Eu quero aproveitar para fazer minhas as palavras do senador. Maravilha! Olha, eu só no programa para eu rir de tanta tragédia. Mas a paixão é altamente correspondida, viu? Porque o Lauro é uma... Eu sempre digo que, apesar da idade ele ser o mais idoso do plenário, é o mais jovem, é o de alma mais libertária. É uma pessoa que consegue chegar à idade que ele chegou, com as convicções ideológicas, com a convicção programática, que não se dobra, está lá todos os dias, todo o tempo, fazendo debate qualificado de suas ideias. Então, a paixão é altamente correspondida e, lógico, com a autorização da Oraida, que é a querida esposa dele também. Mas você sabe que eu fiquei sensibilizado. Eu estava ouvindo pela CBN no rádio. Quando eu vi, eu falei, vamos pegar esse trecho para mostrar, porque foi uma coisa bonita, foi uma coisa de um entusiasmo, né? Foi uma coisa linda. E eu tinha que mostrar, eu digo, olha, no meio disso tudo teve um momento, pelo menos, aliás, alguns momentos aconteceram que nos emocionaram. Alguns momentos, como eu comentei até ontem aqui com o senador Pedro Simon, que me dá a impressão que alguns senadores falam demais da conta para aparecer mais tempo no ar, até chegar na pergunta. Falam, leem notícias e não sei o quê, e danará, até quando chega na pergunta, às vezes já não sabe mais o que era. Me perdi, agora não me lembro qual era a pergunta, sabe? A impressão que dá é essa, né? Agora o senador Arruda teve um momento de emoção no plenário quando ele confessou e chorou. E a sua colega, também uma senadora extraordinária do Acre, a Marina, a senadora Marina falou que ficou comovida com aquilo naquele momento, que ela ficou impressionada e comovida e pensou, agora ele vai renunciar. Se ele renunciasse naquele momento, teria um valor extraordinário. Ele conclui aquilo pedindo uma renúncia. E na hora que ela falou isso, eu estava assistindo, eu digo, ela tem razão, se realmente seria para dar um fecho decente a toda essa história, seria, olha, só me resta renunciar, né? O que acabou não acontecendo. E agora, a renúncia, caso ocorra, no caso do senador Antônio Carlos Magalhães, pode até ser a favor do senador, não é isso? Olha, o Senado, esses últimos dias especialmente, claro que tudo que vem acontecendo, eu sempre acho que é bom, é positivo que vem acontecendo. Por mais que as pessoas fiquem desencantadas e seja um desalento para as pessoas que constroem a democracia, mas é bom. Eu acho que o sepulcro caiado rachou e parte do que existia de podridão e que era muito bem escondido nos belíssimos tapetes azuis do Senado, agora chega à opinião pública. É bom que chegue para que a opinião pública, através da crítica, da pressão popular, faça o que é possível para modificar o quadro ali existente. Esses últimos dias, especialmente, assim, algo que me deixou impressionada, porque as pessoas iam à tribuna, falavam em nome de Deus, em nome dos filhos, da sua honra, choravam, diziam uma coisa. 2 dias depois, as pessoas iam à mesma tribuna, falavam em nome de Deus, dos seus filhos, da honra, dignidade, e diziam que tinham mentido no dia anterior. Então, até as lágrimas, se conseguiu vulgarizar, desmoralizar as emoções. As lágrimas, que eu digo sempre que é algo tão belíssimo, maravilhoso, que a gente consiga deixar correr solto, né? Aquele sermão lindo, o Sermão das Lágrimas de São Pedro, de Padre Antônio Vieira, que é um clássico. Ele dizia que os olhos era a origem do pecado, porque era o que via o mundando. E, ao mesmo tempo, os olhos era a fonte da graça, porque através das lágrimas se via o perdão. Hoje, qualquer pessoa que fale qualquer coisa ali no Senado, é como se a opinião pública não aceitasse mais, porque virou a arte do cinismo, da covardia, da mentira e da dissimulação. E é por isso que é extremamente importante o momento da pressão popular, o momento de controle da sociedade, o momento em que as pessoas tentam, de qualquer forma, salvar aquilo que foi tão duramente conquistado, que a gente discutia da outra vez que eu vim,
que é aquilo, a possibilidade de construção da democracia. Não é justo tudo isso que tem acontecido se não tiver realmente um final que possibilite que as pessoas não fiquem tão confiantes na impunidade, porque é a impunidade que é a seiva maldita da corrupção e da violência. É a impunidade. Agora, senadora, você sabe, outro dia nós estávamos numa roda de amigos e estávamos comentando, eu vou omitir o nome aqui, mas um analista, jornalista, analista político da maior competência, da maior qualidade, e estava se falando exatamente do nível do Senado, do nível do Congresso como um todo, e a gente relembrava momentos em que o Congresso tinha grandes oradores, e tinha grandes inteligências, e tinha pessoas muito bem preparadas. Era o Congresso dos advogados, vamos dizer assim, né? Que tinha todos formados e tal, e que tinha um nível intelectual, um nível de preparação muito alta. E aí, essa pessoa disse assim, mas no entanto, se você for analisar do ponto de vista da arte de resolver problemas, de encontrar soluções, de procurar soluções, hoje o Congresso é muito melhor do que era antigamente, que era um Congresso que mais, isso eu estou falando pré-revolução, estávamos falando do Congresso antes do golpe de 64, que era um Congresso muito mais preparado, isso, aquilo, mas que era um Congresso de manutenção de um status quo, quer dizer, que não havia nem a preocupação do rebuliço, vamos dizer assim, né? E o Senado muito especialmente. Exatamente, exatamente. Agora, o que me preocupa é que eu vejo no momento, por causa disso, que para mim é um efeito até de limpeza, pessoas falando tá vendo, o Senado, isso não existe, tem que fechar, já falando como se a outra opção fosse melhor, a opção de não ter o Congresso, ou não ter o Senado, fosse melhor. Isso é uma coisa assustadora, depois de 20 e tantos anos de ditadura, ainda ter pessoas que possam imaginar isso? É absolutamente assustador e constrangedor, e mais constrangedor ainda, porque isso que está no imaginário popular, isso que está sendo fortalecido no imaginário popular, é reflexo do parlamento ter se tornado o covil dos políticos ladrões tolerados do país. Isso é que é absolutamente doloroso, porque essa coisa no imaginário popular, essa construção na sociedade, ela não se dá à toa. É estarrecedor, porque na outra vez que eu vim aqui a gente discutia sobre a democracia, até você dizer assim, a importância do pouco que foi conquistado, mesmo havendo a limitação, é algo de fundamental importância que a gente tem que zelar tanto por isso que a gente conquistou, claro, pelas vidas que foram destruídas para que a gente pudesse hoje estar aqui discutindo, pela estrutura das instituições desse país. É doloroso, é estarrecedor, mas eu acho que é necessário. Eu acho que isso que está acontecendo no país, o que vai acontecer com a comissão parlamentar de inquérito, tudo isso que vai acontecendo, por mais que provoque desencanto, desalento, mas é importante que aconteça, porque a pior coisa, eu acho que é o sentido da impunidade. Isso é que é a pior coisa que pode acontecer. É o pobre, eu sempre imagino essa história do roubo pequeno e do roubo grande. Vou citar Fábio Antônio Vieira de novo, o Sermão do Bom Ladrão. É um sermão muito bonito e tem uma passagem de um diálogo entre um pirata e um imperador, o Alexandre Magno. E aí no diálogo ele diz assim, o Alexandre Magno estava lá no mar Eritreu com vários navios conquistando a Índia. E aí soube que tinha um pirata que andava roubando algumas pessoas. E aí ele chamou o pirata e queria falar mal do ofício do pirata. E o pirata, que não era lerdo nem covarde, ainda bem, olhou para o imperador e disse: Imperador, se eu que roubo com uma pequena barca sou ladrão, sou um pirata, e vós que roubas com essas imensas armadas sois o imperador? Aí ele dizia o seguinte, o problema é o seguinte, é que quem rouba com pouco poder é um pirata. Quem rouba com muito poder é o imperador.
E é isso, é o sentimento hoje. Quem rouba um tostão é ladrão, quem rouba um milhão é barão. Vai para o Carandiru e o outro não vai. Então, esse sentido de impunidade, isso é que choca a opinião pública e que faz com que a opinião pública desacredite naquilo que, de uma forma tão bonita e importante, foi conquistada, que é a democracia. E eu acho que para a gente reoxigenar, revitalizar o sentimento na população em torno da democracia, a gente tem que, ao menos, garantir o que a gente diz tanto, que é o Estado Democrático de Direito, é a Constituição vigente, é o Código Penal que, quando tipifica os crimes, tem que tipificar para o pobre e para o rico, e isso, infelizmente, no Brasil acontece. Então, apesar de estarrecedor, constrangedor, absolutamente doloroso o que vem acontecendo, eu acho que é um processo extremamente importante de fiscalização da população, das forças vivas da sociedade se movimentando no sentido de que a gente possa, de fato, construir aquilo que a gente lutou tanto, que é a democracia no Brasil. Bom, eu vou pedir para o William soltar a nossa vinheta e nós vamos continuar conversando com a senadora da República pelo PT, Heloísa Helena. Vai, William, solta aí. Da República, pelo PT de Alagoas, Heloísa Helena. Eu vou pedir licença, senadora, para antes da gente continuar o nosso papo, eu fazer aqui uma enquete junto à plateia, lançando aqui o bolão da cassação. Vamos ver quem acha que vai haver cassação e quem acha que não vai haver cassação. Quem acha que vai haver cassação, levanta o braço, por favor. Que vai haver cassação. Quem acha que não vai haver cassação, levanta o braço. São os mesmos, levantaram, você vê como é que é? Eu acho que está mais ou menos empate, né? Está mais ou menos empate o bolão da cassação. Senadora, primeiro a gente estava se referindo ao negócio da impunidade, do Brasil e tal. É bom ressaltar que a profissão do político é sempre, no mundo inteiro, né, criticada, ou quando há crítica, é sempre no sentido da honestidade, ou da corrupção, ou da não corrupção. Eu me lembro que eu fui assistir um espetáculo em Paris, uma vez, que tinha um desenhista, um caricaturista, que fazia caricaturas na hora. De quem pedisse, faz uma caricatura de quem? Aí, do Yves Montand, aí ele fazia o Yves Montand, da Edith Piaf, aí ele fazia, do Jean-Paul Belmondo, ele fazia. Aí, e depois ele tirava e dava de presente para a pessoa, isso circulando no meio do teatro. Aí uma hora alguém pediu lá uma caricatura de um político francês. Fulano de tal, aí fez, e aí tirou, arrancou, entregou, quando ele entregou, ele disse assim, ó, cuidado que é um político, às vezes suja, porque era desenhado com crayon, né? Ele disse, opa, cuidado, é político, às vezes suja. Quer dizer, não é que é uma coisa típica, às vezes também eu fico um pouco irritado quando há essa generalização de achar que isso é um problema só do Brasil. Não é um problema só do Brasil, quer dizer, eu acho que o político tem que lutar perpetuamente pela sua imagem, não é verdade? Lógico, e veja também, Ju, é evidente que quando a população tem essa impressão, às vezes eu converso com algumas pessoas e as pessoas dizem, você sempre fica defendendo o que está no imaginário popular, o que está na opinião pública. Mas não é, de fato, essa imagem construída, essa imagem que é fomentada na sociedade de uma forma em geral, é em função de como o político atua. Claro. De como o político atua. Muitas vezes... Não é uma invenção... Claro, claro. E até porque as pessoas de bem, elas já não querem ir à política, às instâncias de decisão política, às instâncias de poder, com medo de se sujar. Tal qual se suja no desenho, imagina também que chegando lá, elas irão se sujar também. Então, muitas pessoas qualificadas, muitas pessoas que são do mundo acadêmico, pessoas que mesmo se omitem. Convicções ideológicas ou partidárias diferentes, elas não vão até a política. Algumas, tal qual os analfabetos políticos, imaginam assim, eu não tenho nada a ver com política. Meu filho estuda na escola particular, eu tenho um seguro-saúde, eu tenho a minha empresa. Não imagina ele que a dinamização da economia local é definida pela política.
o aumento da escola dele é definido pela política. As normas estabelecidas na vida em sociedade, elas são definidas pela política. E quando as pessoas de bem se ausentam das instâncias de decisão, das instâncias de poder, quem fica são os vigaristas, até porque não existe lugar melhor para o cinismo, para a dissimulação, para a roubalheira, para saquear os cofres públicos e para enriquecer impunemente do que a política. Então, por quê? Porque é um mundo preparado para isso. A promiscuidade nas relações entre o legislativo e executivo, a promiscuidade na elaboração das leis com o poder econômico, a elite política e econômica, é de tal forma entrelaçada, é de tal forma a promiscuidade nas relações, que acaba sendo o espaço ideal para a vigarice, para o cinismo e para a dissimulação. Mas é lá nesse espaço, são as instâncias de decisão, as instâncias de poder, que definem as normas estabelecidas da vida em sociedade. Então, se as pessoas de bem se ausentam, quem ficam são as pessoas que se preparam só para isso. E isso acontece em todos os lugares. Olha, essa imagem, eu tenho dois filhos adolescentes. Eles já sabem, veja que às vezes a gente até em casa, mesmo sabendo a importância das instâncias de decisão, das instâncias de poder serem ocupadas por pessoas dignas, por pessoas de bem, os meus filhos sabem que eles não vão militar na política. Eles vão militar na política ou no movimento estudantil, ou nas forças vivas da sociedade, em qualquer lugar, mas mandato eles não terão. Porque a gente mesmo, porque é tão sofrido, é tão angustiante para quem é sério, é tão doloroso ser confundido com a bandalheira, é tão angustiante e doloroso, é um sofrimento tão grande, pessoal, também, e uma luta tão gigantesca, coletiva, que às vezes a gente, para minimizar a dor dos nossos, a gente quer afastá-los daqueles espaços que a gente que acha que é de fundamental importância para construir um mundo diferente. E tem uma coisa, tivemos aí 20 e tantos anos de ditadura que também castrou uma geração que podia ter ambições políticas, quer dizer, não, eu não vou entrar nessa, exatamente, não só por causa disso, dos argumentos que você está usando, mas também, dizer, como é que eu vou entrar para a política no momento em que é tudo uma farsa, né? Quer dizer, que tem, o jogo já é combinado com antecedência. Agora, eu queria perguntar, você assistindo, cada vez que a gente assiste um debate, ou uma CPI, ou alguma coisa no Congresso, ou no Senado, tem um elemento que chama muita atenção, é a preocupação de, antes de se dirigir a pessoa que está ali sendo questionada, de falar da admiração mútua, do respeito, mesmo até de partidos de oposição. Pessoalmente, não tenho nada contra a Vossa Excelência, ao contrário, às vezes que nos encontramos, são encontros cordiais e tal. Há uma preocupação. E depois de todas essas Vossas Excelências, aí vem assim, mas Vossa Excelência fez uma canalice quando não sei o que, né? Aí parte para uma agressão violenta. Como é que é possível esse tipo de convívio, né? De chegar, por exemplo, um deputado do PT, ou um senador, ou uma senadora, e ter um convívio cordial com um adversário, que não fica só no terreno das ideias. No terreno das ideias é claro que deve ser assim. Respeitoso, né? claro. Claro que tem que ser respeitoso. Mas como é que consegue manter esse nível de contato, mesmo quando a diferença não é só no terreno das ideias? É porque Brasília é realmente uma cidade muito pequenininha, então força esse convívio? Olha, eu até por uma questão de temperamento, eu tenho uma certa intolerância desse tipo de convivência, mas eu entendo as pessoas que têm. Até porque você fica trabalhando no mesmo espaço físico 5 dias na semana. Eu digo pelo menos as pessoas que cumprem... E às vezes 7 horas seguidas. Mas as pessoas que cumprem com sua obrigação constitucional, elas estão lá 5 dias na semana, frequentam as mesmas comissões, elas frequentam o plenário. Então, às vezes, os limites, né, a barreira entre a disputa ideologizada, programática, partidária, às vezes no corredor, um está doente, um conversa com o outro, às vezes as relações, elas conseguem extrapolar. E eu acho que é do temperamento de cada uma das pessoas. Pessoalmente, eu não faço explanações elogiosas a personalidades que eu tenha divergências ideológicas, programáticas e políticas, mas mesmo algumas vezes eu ficando irritada com as pessoas que fazem,
Eu prefiro imaginar que os limites da subjetividade humana, nem sempre a gente fica eu acho que no terreno das ideias e da ideologia, eu acho que é perfeitamente cabível. Você tem pessoas em todo, desde os mais conservadores até os mais radicais, você tem pessoas da maior dignidade, que agem com a maior integridade, quer dizer, não é isso. Mas realmente às vezes fica estranho. E me parece também que é o fato de Brasília ter essa característica de cidade pequena, quer dizer, o pessoal fica ali circulando, se encontrando, que é uma cidade extraordinária. Eu adoro Brasília, acho uma cidade eu sinto que os estrangeiros eu sinto que os estrangeiros têm inveja da cidade. Eu digo que é a cidade dos corações de pedra. Mas agora, o que me aflige também é que eu vejo, talvez seja uma maluquice, mas eu vejo um certo tipo de machismo nesse episódio todo envolvendo o seu nome. Não, porque a Eluísa Helena votou a favor, votou contra, não sei o quê, bababá. E esse tipo de boato, partindo não só dos participantes do poder, mas até de alguns elementos da oposição, que dizem, não, acho que sim, votou, não votou. E aí eu vou te fazer uma pergunta, porque é uma coisa que já saiu publicada, que eu digo, olha, para mim eu acho que é visceralmente impossível que a Heloísa Helena tenha votado a favor do Luiz Estevão. Para mim é uma coisa visceral, eu acho que não é possível. E aí corria o boato que não, votou porque tem um acerto com o Renan Calheiros, porque aí ela sai governadora para Alagoas, não sei o quê, bababá, bababá. Então eu quero te perguntar primeiro o seguinte, como é que surge esse tipo de boato? E depois, como é que se faz um acerto? Como é que você conseguiu esse prodígio de fazer um acerto em cima de uma votação secreta? Porque só agora que a gente sabe que a votação não foi secreta, porque saiu a lista. Como é que existe esse pacto de confiança extraordinário entre você e Renan Calheiros? De você dizer, não, me apoia para governadora que eu vou lá e voto a favor do Luiz Estevão. E ele diz, acredito em você, está fechado o pacto. Porque é muito fácil fazer esse tipo de ilação e de, como é que se diz, de explicações depois. Essa ainda foi a menos perversa. Não, mas as outras eu nem cito de tão ignóbeis. Mas essa aí, que tem um cunho de maquiavelismo político, como é que surge esse tipo de coisa? Olha, tem umas coisas sobre técnica de investigação que diz assim, quando você vai investigar alguma coisa, primeiro você tira o impossível. Depois que você tira o impossível, o que fica, por mais incrível que pareça, é a verdade. Né? Então, as pessoas tinham que tirar primeiro o impossível. Por que seria impossível? Porque eu não apenas votei, eu trabalhei, passei 15 dias Natal e construindo a representação depois da CPI do Judiciário. Tivemos uma briga grande, eu e o ex-senador, uma briga pública, onde eu tive que chamá-lo de palavras extremamente agressivas, porque ele tinha, na Comissão de Assuntos Sociais, queria impedir que os membros dos partidos que assinaram a representação pudessem votar, já que estariam politicamente comprometidos com a representação assinada. Então não tinha nenhuma lógica. Chegou a puxar peixeira, alguma coisa assim, mais violenta assim? Não que não seja possível. Você é braba. Mas eu sou braba com homenzinhos de alma pequena, ordinários, riquinhos. Eu sou braba com essa gente. Com o resto é pura ternura. Agora com essa gente não. Mas aí, veja, aí dizer a questão do Renan, né? Que primeiro porque seria impossível, porque o PMDB, nós não temos política de alianças com o PMDB no estado de Alagoas. Eu vou ser candidata a governador e ele vai ser também candidato a governador, pelo menos é o que se comenta. Nós temos relações cordiais no âmbito do plenário, quando significa defender Alagoas. Então a bancada faz um esforço gigantesco, mesmo com diferenças que às vezes são verdadeiros abismos que nos separam. Mas na hora de defender Alagoas, a gente trabalha junto contra a transposição. Isso é o certo e o normal, né? Exatamente. Claro. Então, não tem nenhuma possibilidade. É exatamente por isso. Então, quando esse argumento caiu por terra, porque ele era tão
Não tem lógica um argumento como esse, até em função das considerações que você fez. Aí se iniciaram outros argumentos. O último argumento já foi até mais revolucionário, porque fora aquele argumento que é típico de homenzinho de alma pequena e ignóbil, então fora esse argumento, aí começou a dizer agora que era porque eu queria o quanto pior melhor. O último argumento que saiu, eu queria o quanto pior melhor. Portanto, eu queria uma grande revolta popular, uma rebelião popular. Por causa do Luiz Estevam. Que acontecesse se ele não fosse caçado. E aí, certamente, esqueceram uma revolta de dizer, popular? Aí esqueceram como de dizer... teve quando o Jânio renunciou, que todo mundo foi às ruas. Esqueceram de dizer que eu também queria que entrassem os zapatistas, a FARC, o MST, o povo oprimido do Brasil, para construir a revolução socialista em função de uma decisão como essa. Então é quando não se consegue construir o argumento, aí se transforma numa fala gasta, vazia, típica de personalidades mentirosas e covardes, que preferem esse tipo de embate ao debate qualificado de ideias, infelizmente. Agora, para mim o mais terrível do boato é o seguinte, é que tem pessoas que fazem tanta questão de dar credibilidade ao boato, que dizem assim, não, eu sei, eu vi, o fulano viu, ele me contou, ele me disse. É uma necessidade de embasar a calúnia com uma falsa verdade, né? Claro. E isso é uma coisa terrível e, infelizmente, acontece, porque senão essas coisas morreriam no ato. Agora, lá ninguém tem coragem, por que ninguém tem coragem de abrir e falar essas coisas? Pois é. Como você falou da falta de memória, por exemplo, do senador Antônio Carlos e de outros. Por que ninguém vai lá e fala? Pois é, e o pior, sabe o que é o seguinte, é porque imagina o que é que significa. Um boato é um boato vindo de qualquer pessoa, né? Um boato é aquela história da calúnia, que uma vez eu até contei no plenário, que aquela é uma história muito conhecida, que a calúnia é assim, você sobe ao mais alto prédio com um travesseiro cheio de penas. Abre o travesseiro e o vento leva as penas por becos, ruas, corredores. É a calúnia. Alguém joga, alguém faz a calúnia. E quem fica responsabilizado para ir buscar cada uma dessas penas, onde elas caíram apenas sendo a memória da calúnia, é o caluniado. Claro que, graças a Deus, eu tenho um monte de gente espalhada por esse Brasil que está me ajudando a catar as peninhas também. É Padre Antônio Vieira essa também, não? Não, essa não, essa é mais popular. E o pior, agora imagina quando quem faz a calúnia não é uma pessoa considerada qualquer. É um homem poderoso, é um ex-presidente do Congresso Nacional, é um homem que, por ter sido ministro das comunicações, tem tentáculos, raízes espalhados por todas as estruturas de poder desse país. Imagina, é preciso eu ser o que eu sou. Ele nega que tem. Mas agora eu não quero saber, mas olha esse negócio de negar. Olha, a minha sorte é que eu sou uma sobrevivente, Ju. Sobrevivente. O que eu já passei na vida, me dá coragem, força, persistência, perseverança. Esse velho coração só bate de coragem, de solidariedade e esperança. E agora eu fico repetindo sempre, pode vir quente que eu estou fervendo. Eu comecei aqui com essa flor de Mandacaru, que também adorei, não só vocês, eu também adorei, que é a ilustre senadora que leva toda essa sua dignidade ao cargo como é fundamental. A senadora Heloísa Helena, muitíssimo obrigado pela sua presença, daqui a pouco a gente volta. Beijão.